Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E vamos buscar mais uma vez no livro Vida Plena, da Joana, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 19, Nunca Desistir. E é bom que entendamos, que nessa escalada evolutiva, se há uma coisa que nós precisamos para dar os passos acertados, para não ficarmos estacionados, é coragem. Temos que desenvolver a coragem para não nos acomodarmos e acabarmos sendo desistentes, perdendo uma série de oportunidades, desprezando a oportunidade da encarnação por sermos desistentes, por não trabalharmos em nós a coragem de viver. Porque viver não é apenas estar encarnado e atender às nossas necessidades fisiológicas para nos mantermos vivos. Viver vai muito além disso, tanto que é vida em abundância. Eu vim para dar a vida em abundância. Mas vamos então buscar o que a Joana nos traz. Nunca desistir. Por que razão sofrer indevidamente, sem esperança de alterar o quadro para melhor? Quantas vezes mergulhamos num sofrimento, nós mesmos determinando que aquilo não melhorará? Por que essa fatalidade de tudo que planejo resultar em insucesso? Qual a razão dos desaires? Desaires seriam assim, acontecimentos desastrosos, Então, qual a razão dos desaires e dos tormentos que nos devoram por dentro, sem perspectiva de uma mudança para melhor? Então, ela coloca essas 3 indagações, que são indagações que nós vamos nos fazendo. São muitos aqueles indivíduos cujas existências são uma bênção longa em sucessivas manifestações. Por que comigo exatamente o oposto? Olha como sabiamente ela coloca um sentimento muito comum. Por que a vida de todo mundo é uma chuva de bênçãos? Por que para Pedro, para João, para fulano, tudo dá certo, Porque esse é o olhar. Aquele que vive se sentindo um coitado, um sofredor, mergulhado num vale de lágrimas, ele olha para o lado, ele só vê bênçãos, chuva de bênçãos. É interessante, não é? É muito interessante. Por que comigo é diferente? Por que comigo é diferente? Por que comigo é justamente o oposto? Qual o significado de tantos desacertos existenciais? São inúmeras interrogações pessimistas a afligir as pessoas que se encontram distantes da fé religiosa ou a possuem sem estrutura de reflexão ou de planificação divina. Então, são inúmeras interrogações pessimistas a afligir as pessoas que se encontram distantes da fé religiosa ou a possuem sem estrutura de reflexão e de planificação divina. A jornada terrestre então, vamos refletir um pouco antes de caminhar. Quantas interrogações pessimistas afligem a todo aquele que se encontra distante da fé religiosa. Então aqui já está muito claro. Para nós sabermos lidar com os desafios e não nos sentirmos mergulhados num vale de lágrimas,
é preciso que não nos afastemos de Deus, não é? A jornada terrestre é um curso de aprendizagem e de aprimoramento na escola humana. O espírito possui em germe as excelentes qualidades da perfeição, sem dúvida, porque nós fomos criados à semelhança. Fala-se, né, a semelhança de Deus, mas é preciso que se entenda, porque Deus é único. E nós fomos criados por Deus. O que Ele nos deu é o caminho da perfectibilidade, mas perfectibilidade essa que jamais nos tornará Deus. E sim deuses, não é? Como fala Jesus, vós sois deuses e poderão fazer muitas coisas além do que eu faço. O que ele quis dizer? Nessa escalada evolutiva, o espírito evolui tanto, e em outras atmosferas, outros ambientes, poderá fazer muito mais do que ele pôde fazer aqui entre nós na Terra, nessas circunstâncias tão difíceis, né? Então, temos que entender bem. A jornada terrestre é um curso de aprendizagem e de aprimoramento na escola humana. O espírito possui em germe as excelentes qualidades da perfeição que se irão manifestando no processo da conquista dos sentimentos e do conhecimento intelectual. Normalmente, o mecanismo para a depuração exige aflição e dores compreensíveis, de breve duração. Enquanto permanece o esforço transformador. Prestemos muita atenção. Normalmente, o mecanismo para a depuração exige aflição e dores compreensíveis de breve duração. E isso vai trazendo, através do esforço, a transformação. Quando há no indivíduo a predominância das energias materiais e dos impulsos primários, esse inevitável trabalho de evolução é sacrificial. E a ausência das forças morais empurra-o para a desistência. Então, este é o grande problema. Quando há o predomínio das energias materiais. O que significa isso? Quando estamos distantes, ela usou o termo fé religiosa, não é? Que podemos traduzir como religiosidade, porque ela não está se referindo a essa ou aquela religião, né? Mesmo porque nós podemos ser muito presentes na frequência a determinada religião, mas pouco aproveitamento podemos estar tendo. Então, na verdade, é o sentimento de religiosidade que deve caracterizar essa busca desse crescimento. Não se pode, nem se deve desistir de si mesmo. Nunca podemos desistir de nós mesmos, nem do amor nas suas variadas expressões. Então, nunca nos afastarmos ou termos medo de amar. Nunca. Nem nos desistirmos de nós porque desiludidos de nós mesmos. É preciso que investamos em nós. Investir. Né? Viemos para alcançar uma situação melhor. E não podemos nos conformar em retornar da mesma forma, que seria retornar de mãos vazias, porque não levaremos nada de novo, apenas as conquistas já trazidas de outros tempos.
Toda e qualquer tentativa sempre redunda em prejuízo de tempo e harmonia pessoal quando não cuidadosamente elaborada. Muito fácil desistir-se de atuar na edificação dos valores éticos e espirituais, detendo-se no sofrimento que se pretende evitar. Então, queremos fugir do sofrimento, mas não queremos nos empenhar na edificação dos valores éticos. Os desafios têm o objetivo de promover o ser humano, promover, melhorar. É através dos objetivos pessoais firmes em direção do futuro que se consegue alcançar as planuras da paz. Quem hoje desfruta de facilidades iluminativas, adquiriu-as nas experiências passadas, aplicando-as em favor do autocrescimento e da promoção planetária, atinge as metas a que se propõe. Aqueles que defrontam obstáculos e derreiam com facilidade, sentem-se propelidos à desistência da mensagem educadora. Indispensável repensar-se na finalidade ideal da reencarnação e aproveitar a divina concessão do bem-querer. Bem-querer. Refletindo, aqueles que defrontam obstáculos e derreiam. O que seria derrear? Desanimar, né? E desanimam com facilidade, vão caminhando para a desistência. Caminhar para a desistência é desistir de si mesmo. Caminhar para a desistência é perder-se de si mesmo. E nenhum de nós sobrevive sem um sentido para as nossas vidas. Tenhamos isso muito claro em nós. Cada atraso, postergando o dever que se apresenta, contribui para ampliar a carga de aflições que serão vivenciadas, porque fazem parte das soberanas leis. O equívoco que induz a desistência é um estado de presunção e de soberba. Olha que interessante, O equívoco, porque é um grande engano a desistência, o equívoco que induz a desistência é um estado de presunção e de soberba, graças ao qual o indivíduo despreza os dons da natureza, negando-se o direito de aprendizagem feliz. Então, olhem, quando estamos ali pensando, que infeliz sou eu, que coitadinho sou eu, esse sentimento de coitadismo aí é o nosso orgulho, é a nossa soberba, porque nós estamos desprezando os dons da vida, os dons que a própria natureza nos oferece. Aquilo que resulta hoje favorável pode depois apresentar facetas de problemas que não foram percebidos no momento do engano, do enganoso triunfo, através de resultados perturbadores. Às vezes abraçamos coisas ali entusiasmados, né? Com aquela resposta imediata que nos traz aquela situação que nos agrada, sem medirmos as consequências, né? Aí vem o resultado desastroso. O êxito a que todos aspiram é um acontecimento fortuito, que coroa o empreendimento numa ocasião e dá resultados adversos em outra circunstância. Então, aquilo que para nós é vencer, né? É alcançar, é conquistar, é um resultado positivo aqui, mas logo mais um resultado muito contrário à nossa paz, ao nosso processo de harmonização.
Se um planejamento não logrou os resultados esperados, repete-o de diferente maneira. Então, aqui está sendo um grande conselho, porque a nossa tendência é fazermos tudo sempre da mesma forma. Iniciamos um ano e pensamos, esse ano vai ser diferente. Não vai não, porque nós vamos ter a tendência de fazer tudo igual, né? Então, o que ela coloca aqui? Se um planejamento não logrou os resultados esperados, repete-o de diferente maneira. Verifica onde se encontra o ponto vulnerável ao resultado negativo e realiza-o com outros cuidados. Possivelmente agora as circunstâncias são favoráveis à tua disposição, que é de maior firmeza, né? Me ocorreu agora. Um casamento está ali sossobrando, né? Como uma embarcação que está afundando. Nós podemos ver aquela embarcação afundando e nos deixarmos afundar. Ou nós podemos pensar, o que eu posso fazer de minha parte para que essa embarcação consiga emergir mais um pouco e voltar ali à superfície? O que eu posso fazer? As mudanças de atitudes, as mudanças de comportamento, as mudanças de busca, rever, falhei nisso, falhei naquilo, porque muitas vezes o nosso olhar vai só para a falha do outro, isso não só para parceiro, parceira, mas às vezes com filhos, né? É aquele filho que achamos que não nos valoriza, que nunca tem um carinho por nós, e nós, como pais, como mães, como que temos exteriorizado esse nosso carinho? Então, tudo é uma questão do olhar, de por onde estamos olhando, que leitura estamos fazendo e o que nós podemos fazer para que as coisas possam caminhar de modo diferente. Ou vamos sentir o barco afundando, 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 até não ter mais condição. Então, ela diz, nunca desistas das experiências do bem, mesmo que a custo de labores sacrificiais. Nada que foi conquistado se perde, servindo de base para sustentar novas conquistas. Sempre que te ocorra o desânimo, reage com a esperança e a alegria do triunfo por vindouro. Pequenas e repetidas doses de amargura injustificada empurram para a negação da vida, o suicídio. Pequenas e repetidas doses de amargura. E quantos vivem amargurados, como se não entendessem outra forma de viver. Porque quando estão um pouco melhores ali, mais alegrinhos, logo vão procurar um motivo para se amargurar. E essa repetição contínua desse sentimento vai minando as forças, vai minando. E se não chegarmos a um suicídio propriamente dito, já estamos nos suicidando em vida. O autocídio pode manifestar-se através de um surto ou vagarosamente, quando se vai cedendo ao pessimismo, à falta de trabalho. Vimos? Ouvimos? Refletimos? Foi justamente isso. O autocídio, né, que é tirar a própria vida, não se dá, pode se dar num surto, que é aquela situação, aquele momento de loucura em que a pessoa toma aquela atitude desastrosa, dolorida, ou vai cedendo ao pessimismo,
à falta de trabalho, porque aquele que está agindo, aquele que está trabalhando, aquele que está se movimentando, aquele que percebe o que os seus movimentos causam a si próprio e no outro, aquele que percebe todos aqueles que dependem do seu movimento, do seu trabalho, esse terá sempre o contentamento de ser útil. E o suicídio fica bem longe da sua mente. Desse modo, busca a terapia de ajudar aos outros e serás beneficiado. Portanto, quando compartas, repartas, ofereças ao teu próximo. Isso. O triunfo não é conseguido através de uma ocorrência da sorte, do destino, mas de operações muito bem elaboradas, desde o mais além, antes da investidura carnal. Vê o sol dourar a terra, após as mais terríveis tempestades e destruições. Graças, porém, à vida que existe, foi criada e se mantém. Repetindo, muito lindo. Vê o sol, quer dizer, olha o sol dourar a terra após as mais terríveis tempestades e destruições. Graças, porém, à vida que existe, foi criada e se mantém. Torna-te pequena estrela, onde estejas, clareia, ajuda, transmite a vida. Vives hoje sempre, vives hoje e sempre viverás, crescendo mediante o próprio esforço e sob a soberana luz do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Sol de primeira grandeza, que é Jesus. Então nós vivemos sob essa soberana luz. Ninguém te permita consumir pela ociosidade, pelo não feito ou cansaço do bem. Quem se faculta desistir de algo que parece fácil de executar-se, está fadado a outros prejuízos mais graves. O indivíduo que se acostumou ao jogo fácil do agir e não agir, enfraquece-se cada vez mais, até momento grave e terrível da vida física, quando comete o mais hediondo crime, que é o suicídio. Aprende a enfrentar as dificuldades e transforma-as em degraus de evolução. Observa as aves frágeis nas construções dos ninhos, utilizando um material muitas vezes sem resistência, e sobrevivem a tempestades e situações penosas. Quando são despedaçados, ressurgem em outro lugar sob cuidados que faltaram ao que foi desfeito. Deus dotou o espírito com a inteligência para que ela seja co-criadora da vida no universo. Então, se até os animaizinhos, até as aves, né? Elas se reconstrói ali novamente o seu cantinho, o seu espaço, né? Que foi ali desfeito por alguma razão, elas superam aquela situação, isso sendo animais, né? E o homem que tem a inteligência, que é co-criador. Não desistas de lutar pelo bem-estar e pela arte sublime de viver. Quem tropeça é porque está de pé e andando. Sai de um desastre e avança com beleza e otimismo para a glória do aperfeiçoamento. Não te permitas, termina ela, esmorecer ou acumular o desânimo,
quando as tuas realizações derem resultados negativos. A natureza nunca deixa de nos ensinar. Toda vez que é vencida por algum fenômeno infausto, refaz-se lentamente e estua em glória na face da terra. Então, sempre com um acontecimento infeliz, né? Toda vez que é vencida por algum acontecimento infeliz, refaz-se lentamente. A natureza se refaz. Observamos isso constantemente. E o ser humano não vai se refazer? Como não? Como não? Então, diante das lutas, diante dos desafios, nunca desanimemos. Sempre é tempo de nos reconstruirmos. Estamos numa escola educativa. A encarnação é uma escola de vida. Não façamos dela um hospital. O que queremos dizer com isso? Tão sofridos, tão doídos, tão desesperançados, né? Tão mergulhados num pântano, que vemos na escola, que vemos na vida, um hospital, né? Como se estivéssemos doentes, necessitando de tanto amparo. É claro que a Terra pode ser um hospital. Em quantos momentos ela vai nos curando na própria encarnação, mas acima de tudo, temos que sentir na Terra a oportunidade de termos mergulhado num processo educativo, numa escola abençoada. Porque ela pode ser também uma penitenciária para aquele que opta pelo crime, né? Então, que fiquem para nós esse aprendizado e esse tema tão profundo que devemos trazer constantemente em família, sobre essa recomposição da força, da energia, em tempos em que há tantos e tantos desesperançados e o número de suicídio tem crescido vertiginosamente, que a família perceba que não há como manter-se estruturada se não se ligar, se não buscar uma estrutura na fé que nos aproxima do Pai. Na fé ensinada por Jesus. Reflitamos muito e que fiquemos em paz.